Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdo sobre economia, bolsa de valores, mundo empresarial, sempre acompanhados de um bom café especial. Nesse vídeo vamos fazer uma série, na verdade, dar início a uma série de vídeos falando um pouco sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia e como isso repercute nas economias do mundo e também na bolsa de valor. Deixando aqui muito claro a nossa opinião que toda guerra é um ato de estupidez. Demonstra uma fraqueza de caráter das pessoas, ao nosso ver, ao entender que temos, e estas pessoas partem para a ignorância quando não conseguem mais dialogar. Toda guerra deve ser condenada. Simples assim. Não há como justificar uma guerra, não há como defender isso. É uma coisa estúpida, é uma coisa que não deveria mais estar acontecendo nos dias atuais. É isso que nós entendemos de uma forma muito lúcida e clara. Bom, retrocedendo um pouco no tempo, quando iniciou o processo de ocupação das tropas russas na Ucrânia, o G7 se posicionou. E pediram que o banho de sangue fosse terminado e que a Rússia retirasse suas tropas da Ucrânia. Isso foi no dia 24 de fevereiro. Os chefes dos principais países, né, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, emitiram essa mensagem conjunta do G7, do grupo dos 7 países mais ricos do mundo. E nesta nota declararam o apoio e a solidariedade a Kiev, né? Eles condenaram a invasão, disseram que esta invasão russa é uma ameaça à ordem internacional e que todos estariam prontos a agir no mercado global para diminuir a dependência europeia do gás russo, né? A nota destacou os seguintes pontos, né? O Putin reintroduziu a guerra no continente europeu, isso coloca do lado errado da história, esse é um ataque completamente injustificado contra a Ucrânia e merece o nosso repúdio. Todos os países fronteiriços têm planos para acolher imediatamente os refugiados e têm todo o nosso apoio. Devemos buscar a viabilização de corredores humanitários para as pessoas que têm necessidades. Aumentaremos também a ajuda à Ucrânia e estamos completamente preparados. O presidente da comissão ainda falou sobre sanções que o bloco deverá aplicar de forma crescente se a Rússia não retroceder. Então, este foi um primeiro posicionamento do G7 e, olhando em retrospectiva, foi um posicionamento importante do G7. Começava ali a surgir uma unidade de discurso, uma unidade de posicionamento. E veremos ao longo dessa série que isso é importante, que isso terá consequências para as decisões russas. E isso a gente precisa acompanhar porque tem desdobramentos em relação a isso, né? Do outro lado, o presidente dos Estados Unidos começou a anunciar sanções contra a Rússia e chamou o Vladimir Putin de um pária internacional. Então, os Estados Unidos ali também deu uma mensagem clara, dura, e dizendo que estaria estabelecendo sanções internacionais. Do outro lado, Boris Johnson, primeiro-ministro lá do Reino Unido, né, da mesma forma destacou que o Reino Unido iria agir e que ia agir no sentido de colaborar para travar a economia russa com um pacote maciço de sanções. Então tínhamos aí já um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, um pronunciamento do outro lado do primeiro-ministro do Reino Unido, né? Então isso começou a dar
um sentido de reação, Veio então a União Europeia, que se somou a esse movimento, e ela declarou que estaria realizando sanções severas sobre as áreas de finanças, de energia e de transportes da Rússia. Sanções severas. Até então não se sabia que dimensão isso teria, né? Apenas já havia aí uma declaração de que se caminharia nesta direção, No passar do tempo, a gente foi entendendo um pouco mais o que seria esse conjunto da obra, que, diga-se de passagem, é uma obra inacabada, porque as sanções elas vão aumentando conforme os países entendem que podem apertar ainda mais esse movimento, né? Então, os líderes europeus, em um comunicado, classificaram a Rússia como totalmente responsável por esse ato de agressão e toda a destruição e perdas de vidas humanas que está causando, e será, disseram os líderes da União Europeia, será responsabilizada por suas ações. Não ficará impune, né? Então reforça aí o discurso que vinha sendo já engendrado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, ele havia alertado que um enorme pacote de sanções estava em estudo e seria o maior lançado pelo bloco em toda a sua história. A Rússia, disse ele, corre um risco de isolamento sem precedentes. Então começávamos aí a ver o nascimento desta articulação, que ainda não dava sinais de qual seria o seu peso, a sua relevância, mas se sabia que tudo caminhava para ser algo robusto, algo grande. Quando a gente olha para o lado russo, o que é que a gente começou a enxergar na reação do mercado do país? O rublo, que é sua moeda, registrou uma queda recorde, né? Que não foi contida pela intervenção do Banco Central da Rússia. A Bolsa de Moscou fechou com uma baixa de 33%, no dia 24 de fevereiro, né? O rublo despencou ao seu menor nível em toda a sua história, né? Menor nível de toda a sua história. O Banco Central anunciou que interviria no mercado de câmbio. Isso ajudou de certa forma, amenizar um pouco as perdas, mas ele manteve aí uma desvalorização. Isso nós veremos a seguir, que vai resultar no fechamento do mercado durante alguns dias, né, para tentar evitar o pânico. Mas o pânico já está instaurado. O pânico já está instaurado e não adianta fechar o mercado, né? Vamos comentar isso na evolução dessa série. Mas o fato é que, no primeiro momento, o que o Banco Central, o governo decidiu foi fechar o mercado financeiro para tentar evitar uma fuga de capitais. A esse instante, no 24 de fevereiro, a Rússia contava com uma reserva cambial de 600 bilhões de dólares, isso em espécie, em ouro, 600 bilhões de dólares, e entendia que essas reservas cambiais seriam suficientes para segurar a economia russa caso houvesse algum tipo de sanção. Esse era o entendimento do governo, né? A bolsa, no dia que esteve aberta, né, no dia 24, ela chegou a cair 45%, mas depois fechou com uma baixa de 33%, né? E isso já era um pouco
uma consequência do aumento de tom do Ocidente em relação ao que estava acontecendo. Bom, este vídeo nos dá um pouco este painel, né, inicial da semana que passou, nos dá um painel inicial para que a gente entenda que esta invasão da Rússia à Ucrânia, seja a que pretexto for, gerou consequências. Porque na vida é assim. Então fica esta reflexão. Há uma ação, gera-se uma reação. Existem causas, existem consequências. Não é? Causas e consequências, ação e reação. O Putin, ele já tinha um histórico de demonstrações de força e sempre se deparou com o silêncio ou a falta de atitude do mundo ocidental. Havia sido assim quando ele atacou a Geórgia. Havia sido assim quando ele anexou a Crimeia, que era um território ucraniano. E imagino que ele tenha refletido que seria assim também desta vez. Mas não é o que nós estamos vendo. Não é o que estamos vendo. Falaremos mais sobre isso ao longo desta série, né? Para que vocês percebam as decisões de uma grande potência armamentista, não econômica. A Rússia não é uma grande economia, sob hipótese alguma. É um país forte do ponto de vista de armas, mas não do ponto de vista econômico. E veremos que talvez comecemos a assistir na história de que as próximas guerras não serão vencidas com as armas, serão vencidas com a inteligência financeira. Talvez isso seja uma mudança muito importante que nós estamos começando a assistir. Gostou deste vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.